Bem-vindos à 17ª aula do curso de Redes 2. Hoje nós vamos continuar falando sobre aplicações multimídia na internet. Em particular, nós vamos ver como lidar com o serviço que a internet oferece hoje, que é o serviço Best Effort. O que os aplicativos podem fazer para mitigar os efeitos do serviço Best Effort, os atrasos e as perdas que a rede impõe aos pacotes. O que nós podemos fazer, o que os aplicativos podem fazer para mascarar, para esconder esse tipo de problema. Então vamos lá. Então vamos considerar uma aplicação streaming de conteúdo armazenado, que nós vimos aqui na aula passada. É aquele exemplo que tem um vídeo armazenado no seu servidor. Esse vídeo armazenado é enviado para um cliente que recebe o conteúdo e renderiza lá no quadro, na tela do cliente. Então a pergunta é, como é que nós fazemos para melhorar a qualidade de serviço para o aplicativo, para o cliente? O que nós vamos fazer aqui? Obviamente, sem mudar a rede. A rede oferece o serviço Best Effort. E eu quero melhorar a qualidade de serviço para os aplicativos. Bom, a ideia, como nós falamos na aula passada, é utilizar técnicas na camada de aplicação para mitigar os problemas causados pelo Best Effort. Que técnicas são essas? Bom, nós vamos ver aqui hoje 3 ou 4 ideias de como fazer isso. Uma delas, uma técnica para você diminuir os efeitos do Best Effort, é a bufferização do lado do cliente. Criar um buffer do lado do cliente e armazenar os pacotes ali por um tempo. A segunda ideia é a utilização do protocolo UDP, ao invés do protocolo TCP. Uma terceira ideia é você codificar o seu vídeo em taxas diferentes. O servidor pode armazenar diferentes versões do mesmo conteúdo, do mesmo vídeo, por exemplo. Bom, essas técnicas todas vão ser implementadas na camada de aplicação, pelo servidor ou pelo cliente, ou pelos dois. E essas técnicas vão permitir reduzir, por exemplo, ou remover o atraso introduzido pela rede. Diminuir o jitter, por exemplo, que é a variação do atraso introduzido pela rede. Por exemplo, vamos decodificar a mídia de maneira mais adequada. A técnica pode fazer isso também. E mascarar erros e perdas de pacotes causados pela rede ou por atrasos. Então, esses são os efeitos que as técnicas podem ter. Então, vamos ver então a primeira técnica, a bufferização do cliente. Qual é a ideia? Bom, a ideia é relativamente simples. O vídeo é transmitido pelo servidor a uma taxa constante, conforme ilustrado na figura. Na figura, o eixo X é o tempo e o eixo Y é a quantidade de informação cumulativa. É que bloco do vídeo que o servidor está transmitindo. Então, o servidor transmite o vídeo ou o áudio a uma taxa constante. A rede vai introduzir um atraso variável aos pacotes transmitidos pelo servidor. Então, a curva preta aí no seu vídeo, aí nos seus slides, ilustra esse atraso. Repara que o bloco 1 demorou um certo tempo para chegar ao cliente, desde o instante que ele foi transmitido pelo servidor. E o bloco 2, o bloco 3, etc. e tal. Então, os pacotes têm atrasos variáveis. Então, o aplicativo não vai começar a tocar o vídeo no instante que o bloco 1 chega. Ele vai fazer o seguinte, ele vai bufferizar, ele vai esperar um certo tempo, acumular um certo número de pacotes para começar a tocar o vídeo no cliente. O cliente vai fazer isso. Então aí a curva preta, a terceira curva preta, na verdade azul, desculpa, a curva azul, é o que o cliente está tocando depois que os dados chegaram. Então a decodificação do vídeo se inicia depois de um certo tempo da chegada do primeiro pacote. E a ideia é que você vai decodificar o vídeo a uma taxa constante, a taxa que o vídeo foi codificado. Ok? Então, bufferização do cliente é essa ideia de aguardar um tempo entre a chegada do primeiro pacote e o instante, o início da decodificação do vídeo. Então, chegou o primeiro pacote,
eu não vou decodificar agora. Eu vou esperar um certo tempo para acumular pacotes. Depois de eu tiver um certo número de pacotes acumulado no meu buffer, eu vou iniciar a decodificação. Essa é a ideia. Bom, qual é o objetivo disso? O objetivo de atrasar a decodificação é esconder esses atrasos variados da rede. Esconder o atraso da rede e a variação do atraso na rede. Porque eu vou consumir do meu buffer. Esse buffer, se ele sempre estiver com pacotes, então o cliente, o vídeo que está sendo renderizado, nunca vai ter problema. Nunca vai ter aquele ruído, aquela interrupção. Porque eu estou consumindo uma taxa constante de um pool, de um buffer, que sempre tem pacotes. Então essa é a ideia. Muito simples. Vamos ver aqui, então, uma outra figurinha para ilustrar essa mesma ideia. Então, os pacotes são transmitidos pelo servidor, chegam ao cliente e vão, não diretamente, digamos assim, para o decodificador. Eles entram num buffer. Então, aqui tem um pacote 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegando ao cliente. Esse buffer aqui é do lado do cliente. E a taxa de chegada da rede é variável. O tempo entre pacotes que a rede entrega ao aplicativo, o cliente, é variável. Os pacotes entram num buffer, esse buffer vai ter um certo tamanho. Esse tamanho vai oscilar com o tempo. E aí o cliente vai consumir desse buffer os pacotes a uma taxa constante. Então ele está tirando do buffer a uma taxa constante. E a ideia é que o consumo do buffer se dá depois de um certo tempo inicial. Esse tempo inicial é chamado de atraso de playout. Playout em inglês quer dizer tocar o vídeo. Então o atraso de playout é exatamente o tempo que eu vou aguardar entre a chegada do primeiro pacote e um instante de início da decodificação. Ok. Então a ideia, novamente, é que esse atraso no início da decodificação vai esconder o atraso da rede e diminuir os efeitos do jitter. Eventualmente até eliminando o jitter, porque não vai ter mais variação. Eu vou consumir esse buffer a uma taxa constante. Se sempre tiver um pacote no buffer para eu consumir, eu não vou ter problema nenhum de atraso de pacote. Ok. Então isso nos leva a um problema. Qual o problema? Basicamente, quanto tempo eu devo esperar entre a chegada do primeiro pacote e o início da decodificação. Então chegou o primeiro pacote, vou esperar um tempo e acumular coisas no meu buffer. Quanto tempo eu devo esperar? Bom, se eu esperar um tempo muito curto, o que pode acontecer? Se eu esperar um tempo muito curto, eu começo a decodificação e aí o buffer é muito pequeno. Se houver um atraso grande na rede, o buffer vai estar vazio, porque um pacote atrasou, eu vou tentar consumir o buffer e está vazio. E aí vai dar um probleminha lá, um errinho, um ruído no seu vídeo, no seu áudio. Então é ruim esperar muito pouco tempo. E esperar um tempo muito grande. Qual o problema? Bom, se eu esperar um tempo muito, muito grande, eu vou ter que esperar aquele tempo para começar a ver o vídeo. Então eu vou clicar lá no botão play, começa aí o vídeo. Então o pacote está chegando, mas eu não vou decodificar imediatamente. Vou esperar um certo tempo para iniciar a decodificação. Então eu vou prejudicar, digamos assim, a interatividade. Você vai clicar e vai demorar um certo tempo até começar o vídeo. Então tem esse problema aí. Quanto tempo esperar? Entre muito e pouco. Tem vantagem e desvantagem. Nós vamos ver como resolver esse problema numa aula prática daqui a 2 aulas. Ok. Então essa é uma técnica, bufferização, do lado do cliente. Segunda técnica, a ideia de protocolo de transporte. O nosso aplicativo, cliente, servidor, ele pode escolher um protocolo de transporte para transmitir os dados. E na internet, quais são as possíveis opções? Quais são os protocolos de transporte disponíveis para as aplicações da internet? Bom, se você disse TCP e UDP, você acertou. A internet oferece apenas 2 protocolos de transporte para as aplicações. Então, o protocolo UDP tem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens do protocolo UDP para transmitir mídia contínua? Para transmitir um vídeo, por exemplo. Uma vantagem é que o servidor pode enviar, pelo protocolo UDP, a taxa apropriada. Por exemplo, a taxa de decodificação. Por quê? Porque o protocolo UDP não está sujeito ao controle de condicionamento. A taxa do protocolo é determinada, a taxa de transmissão,
é determinada pelo aplicativo. Você manda, o protocolo UDP também manda. Não tem controle de congestionamento. Então, a taxa de transmissão pode ser igual à taxa de codificação ou de decodificação. Então, essa é uma das vantagens. E aí, nesse caso, o atraso no playout, o atraso de playout, quanto tempo preciso para bufferizar, pode ser de poucos segundos. 5 segundos, 10 segundos. Então, eu espero 5, 10 segundos antes de começar a tocar o vídeo do lado do cliente. Tá? E o TCP? Quais são os problemas, quais são as vantagens de utilizar o protocolo TCP para transmitir mídia contínua? Bom, no protocolo TCP, você consegue transmitir somente a taxa máxima permitida pelo protocolo. Lembre-se que o protocolo TCP possui controle de congestionamento. Então, a taxa de transmissão vai ser ditada pelo protocolo. Se a rede estiver congestionada, o protocolo TCP não vai deixar você transmitir a uma taxa alta. O protocolo TCP controla essa taxa de transmissão. E essa taxa de transmissão, que é dada pelo protocolo TCP, vai variar no tempo. Ela pode ser alta, pode ser baixa, depende do congestionamento da rede. Então, nesse caso, o seu atraso de playout, quanto tempo você vai esperar, deve ser maior. Por quê? Porque nós precisamos prever, ou absorver, melhor dizendo, as variações de taxas do protocolo TCP. Então, vou ter que esperar lá, no processo de bufferização, um tempo maior. Qual uma vantagem do protocolo TCP? É que esse protocolo é mais abrangente, é mais comum na internet. Por exemplo, o protocolo TCP passa mais facilmente por firewalls e por nets, que são equipamentos de segurança em rede. Tá? Em netbox, a gente já viu aqui 2 aulas atrás. Ok? Então, são desvantagens e desvantagens de usar um ou outro. Então, o aplicativo, você, quando estiver projetando o seu aplicativo de multimídia na internet, você pode escolher o protocolo UDP ou TCP. Vou adiantar para você que a maioria dos programas, hoje em dia, utiliza o protocolo UDP para transmissão de mídia contínua na internet. Ok. Uma terceira técnica que nós podemos utilizar para tentar mitigar, reduzir os efeitos do best effort, é a ideia de taxas variáveis. Taxas de codificação do áudio, do vídeo, do seu conteúdo, codificação do áudio e do vídeo a taxas variáveis. Ok. Vamos ver um exemplo para motivar essa ideia. Imagina um cenário com 2 clientes. Você aí, no polo do CEDERJ, conectado à internet a 100 megabits por segundo. O protocolo Ethernet da sua rede local, ela provavelmente opera a 100 megabits por segundo. Então, sua conexão com a internet é a 100 megabits. Essa é a velocidade do seu canal de acesso. Imagine agora, então, um colega seu ou um primo seu acessando a internet de casa, utilizando aquele modem, onde o cara disca lá o número do provedor. Nesse caso, a velocidade de acesso dele é de 28,8 kilobits por segundo. Muito, muito menor do que a velocidade de acesso do CEDERJ, 100 megabits. E aí? Como é que nós fazemos? Temos um problema. Como é que nós vamos lidar com esses 2 tipos de clientes? Um cliente conectado à internet a 100 megabits por segundo, uma taxa altíssima, e outro cliente conectado à internet a uma taxa muito baixa, de 28 kilobits por segundo. Qual é a solução para esse problema? Bom, uma ideia muito simples é o servidor de conteúdo, o servidor do vídeo, armazenar 2 codificações do vídeo. 2 ou mais codificações do vídeo. A diferentes taxas. Então, o servidor vai guardar lá uma cópia do vídeo codificada a uma taxa alta e uma cópia do mesmo vídeo codificada a uma taxa baixa. E, eventualmente, até uma terceira taxa, uma taxa média. E aí o cliente vai poder escolher entre essas 3 taxas. A qualidade do vídeo vai ser melhor, obviamente, se o acesso for maior. Se o acesso tiver uma capacidade de transmissão maior. Bom, um exemplo disso acontece hoje. Se você for no site, por exemplo, do Globo.com, e eles disponibilizam vários vídeos, e quando você vai lá, ele pergunta lá, qual é a sua conexão à internet? Você está conectado a 100 megabits por segundo, está conectado a DSL, está conectado a um modem. Então você clica lá a sua conexão, a sua velocidade de conexão à internet, e isso basicamente diz ao servidor, ele está conectado a uma taxa muito baixa, então eu tenho que enviar um vídeo para ele com maior compressão, um vídeo com menor taxa. Então isso acontece hoje. Os provedores de conteúdo na internet já fazem isso hoje.
Okay? Então, isso permite que você lide com diferentes tipos de clientes. Clientes bem conectados à internet e clientes que não estão muito bem conectados. Tem uma taxa de acesso, o canal de acesso tem uma taxa muito baixa. Então, essa é outra ideia para você mitigar os problemas do BSF. Bom, então vamos dar uma olhada agora em aplicativos interativos de tempo real. Esse é um aplicativo, só para lembrar, tipo Skype ou tipo MSN, quando você conversa com um ou mais colegas, utilizando a voz. Vamos dar uma olhada um pouco mais de cuidado nesse tipo de aplicativo. E como é que esse aplicativo faz para mitigar, para esconder os efeitos do BSF. Bom, então, esse aplicativo, em geral, permite um telefonema entre dois PCs, entre dois computadores. Você sentado no seu computador, o seu colega lá sentado no computador na casa dele, vocês podem conversar via voz utilizando os dois PCs. Então tem vários programas que fazem isso, tipo Skype, MSN, Yahoo, etc. Permite que duas pessoas sentadas no computador se comuniquem através da voz. Esses programas também permitem que uma pessoa sentada no computador telefone para um número fixo ou para um telefone celular, para um número de telefone real. Por exemplo, o programa Skype permite isso e o programa Net2Phone e outros permitem que você faça isso. Que você, sentado no seu computador, telefone, abra uma conexão, estabeleça uma conexão de voz com uma pessoa num aparelho de telefone fixo ou celular ou móvel. Okay? E o terceiro caso desse tipo de aplicativo é a ideia de videoconferência. Duas ou mais pessoas participando de uma conferência que inclui áudio e vídeo. Então tem lá a sua webcam no seu computador, filmando você, e uma webcam lá no computador do seu colega, filmando ele, e vocês estão se vendo mutuamente e conversando um com o outro. O Skype e o MSN são aplicativos que permitem esse tipo de coisa. Ok? Legal. E quais são os problemas aqui? Quais são os problemas desse tipo de aplicação? Bom, os problemas aqui são muito parecidos com os problemas de streaming de conteúdo armazenado. Problema do atraso, etc. e tal, que nós vimos aqui. Okay? Então, uma característica é que aqui esses problemas são mais difíceis de resolver. Por quê? Por que esses problemas são mais difíceis de resolver aqui do que em aplicativos de streaming de conteúdo armazenado? Bom, a ideia é a seguinte, no conteúdo armazenado, o conteúdo está lá, armazenado, pronto para ser enviado. Então eu posso usar esse artefato. Nesse outro caso aqui, a aplicação é interativa em tempo real. O conteúdo é gerado em tempo real. Você fala, o seu colega fala, e isso tem que ser enviado em tempo real. Nós não temos o conteúdo armazenado a priori. Por isso as coisas vão ser mais difíceis de resolver aqui. Vamos lá ver isso aqui. Ok. Então, quais são as características da aplicação de voz? Vamos ver algumas características. Então, um stream de áudio, ele alterna entre dois estados possíveis. Então, imagina um fluxo de áudio, você está conversando com o seu amigo, esse fluxo seu, que sai do seu computador para o computador do seu colega, ele pode ter dois estados. Quais são? Falando ou em silêncio. Ou você está falando, e nesse caso, informação está sendo enviada, ou você está em silêncio, e nesse caso, nada é enviado. Então, quando está falando, a informação pode ser enviada a taxas diferentes. Depende da qualidade da voz, da qualidade da codificação. Tá? Então, por exemplo, pode ser entre 13 kilobits por segundo, que é uma taxa bem baixa, até 64 kilobits por segundo, que é uma taxa mais alta. Tá? Então, vai depender de qual codificação, qual codificador você está usando para codificar a sua voz. E quando está em silêncio, a taxa é zero. Nada é enviado quando está em silêncio. Então, um fluxo de áudio alterna entre esses dois estados. Estou falando, então está saindo uma taxa entre 13 e 64 kilobits por segundo. Vai depender do codificador. Fiquei em silêncio, a taxa é zero. Nada é transmitido. Ok? Então, essa é uma característica dessa aplicação. Além disso, pacotes de dados são gerados a cada 20 milissegundos durante a fala. Então, enquanto eu estou falando, existe um codificador, está codificando a voz, está empacotando a voz, está digitalizando, então a voz sai aqui da minha boca, entra no microfone, certo? O microfone vai para o computador, ela é digitalizada, vira um monte de bits, certo? E aí desses bits, formaram um bloco de voz, então tem um bloco de voz, esse bloco de voz é colocado dentro de um pacote na camada de aplicação, e esse pacote é enviado pela rede. Então,
Aplicativos de voz precisam transmitir um pacote a cada 20 milissegundos, mais ou menos, para manter uma boa interatividade. Então, pensa aí, 20 milissegundos de áudio a 64 kilobits por segundo, qual o tamanho do pacote? Quanta informação dá isso? Quantos bytes dá isso? Se multiplicar, fazer a conta, você vai ver que isso dá 160 bytes. Então, eu tenho que enviar um pacote de 160 bytes de dados a cada 20 milissegundos. E, além disso, eu tenho o cabeçalho da aplicação, mais encapsulamento do protocolo TCP ou do protocolo UDP, depende do que eu estiver usando. Tá? Então, 160 bytes é só os dados, mais o cabeçalho. E repara que a aplicação precisa enviar um segmento UDP, um pacote UDP, pelo socket lá da aplicação, a cada 20 milissegundos. A cada 20 milissegundos sai um pacote do seu computador. O que dá 50 pacotes por segundo. Se você fizer a conta, são 50 pacotes enviados pelo seu computador a cada segundo. Quando você usa o Skype ou o MSN, isso está acontecendo. O seu computador está produzindo 50 pacotes por segundo para a rede. Esses pacotes são pequenininhos, 160 bytes aqui no nosso exemplo. Okay? Então, essa é a característica da aplicação. Ok. E a ideia aqui, uma ideia aqui, para mitigar o problema do best effort, é a bufferização do lado do cliente. Então, a mesma coisa. Eu vou ter um buffer do lado do cliente que vai absorver os pacotes antes de eu começar a tocar o pacote. Ok? Então, é a mesma ideia para a redução dos jitters que a gente viu anteriormente. É a mesma coisa. Porém, o tempo inicial de espera não pode ser muito longo. Quanto tempo eu vou esperar aqui para iniciar a tocar os dados? Então, eu vou para um buffer, eu tenho que tocar. Eu não posso esperar muito. Eu tenho que esperar pouco. Por quê? Porque senão eu vou prejudicar a interatividade. Nós estamos conversando, os pacotes estão chegando ao seu buffer, né? Se você esperar muito tempo para começar a decodificação, vai atrasar muito o início da fala. Então eu vou falar e aí vai demorar muito para você ouvir. Então esse tempo de espera tem que ser pequeno, para poder ter uma interatividade boa, para poder a conversa fluir bem. Então é diferente do conteúdo armazenado. Ok. E esse ajuste do playout, esse ajuste de atraso do playout pode ser feito de maneira dinâmica. O seu aplicativo pode decidir dinamicamente quanto tempo esperar. Quanto tempo esperar até começar a decodificação. Bom, se a rede estiver boa, se o atraso da rede é pequeno e não tem variação no atraso, o jitter é pequeno, então o atraso de playout pode ser pequeno, pode ser baixo, porque a rede vai funcionar bem, certo? E isso vai ter uma boa interatividade. Então, legal. Então, dinamicamente, eu controlo isso. Aí, se a rede começar a ficar ruim, a rede está atrasando muito, está introduzindo uma variação de atraso muito grande, então eu posso fazer o quê? O que o aplicativo pode fazer? O aplicativo pode aumentar um pouco esse atraso de playout, esperar um pouco mais, bufferizar por um pouco mais de tempo. Com isso, eu vou ter uma qualidade um pouco melhor, mas eu vou prejudicar a interatividade. Eu vou falar e você vai demorar para ouvir. Então, às vezes aí, eu não sei se vocês são usuários do programa Skype ou de outro programa qualquer, acontece isso. Você está conversando com o seu colega, e aí de repente a rede fica ruim, aí você fala alguma coisa, aí seu colega não ouve, demora um tempão. Aí depois ele ouve. O que aconteceu aí? O Skype faz exatamente isso. O Skype é um aplicativo, ele implementa um protocolo de ajuste dinâmico do atraso de playout. Então, quando a rede fica ruim, ele bufferiza por mais tempo antes de começar a decodificação do lado do cliente. Com isso, demora mais tempo para você ouvir o pedaço daquela conversa, prejudicando a interatividade. Ok? Bom, então até agora nós só vimos técnicas para a redução do problema de jitter ou do atraso da rede, a ideia de bufferização, etc. e tal. Um outro problema que nós temos na rede é a perda de pacotes. Pacotes podem se perder na rede durante a transmissão. Então vamos ver agora quais são esses problemas e como mitigar esse tipo de problema. Como é que eu posso reduzir esse problema de perda? Ok. Então as perdas podem ocorrer na rede, por exemplo, quando um pacote IP é descartado por um roteador devido à falta de espaço. Então o pacote é enviado pelo servidor, ele está a caminho do cliente, do receptor, e aí no meio do caminho ele encontra um roteador que está congestionado. O que quer dizer isso? Um roteador que não tem espaço para esse pacote. Todos os recursos estão utilizados naquele roteador quando o pacote chega lá. Então, o que o roteador faz? Bom, ele não faz nada, não tem espaço para armazenar o pacote,
ele vai simplesmente jogar esse pacote fora. Então o pacote pode se perder por causa disso. Uma outra razão, um outro tipo de perda, é perda devido ao atraso. Imagina você está tocando um vídeo armazenado ou uma coisa interativa no cliente. Então está tocando, mostrando o vídeo. E aí um pacote demora muito tempo para chegar. Ele chega no cliente depois do tempo que ele deveria ter sido tocado. Então isso é efetivamente uma perda, porque de nada te serve esse pacote. Imagina que ele é um pacote relativo a um segundo 2 do vídeo, mas quando ele chega, você já está tocando o segundo 3 ou o segundo 4. Que nesse pacote, então, efetivamente ele foi perdido, porque ele não chegou no cliente no instante que ele deveria ter sido tocado. Ok? Então, por que esse pacote pode atrasar? Por diversos motivos. Processamento na rede, congestionamento na rede, as filas que esse pacote precisa esperar até conseguir um serviço, nos roteadores da rede. Tá? E o próprio tempo de transmissão, quanto tempo demora para transmitir esse pacote por cada enlace que compõe o caminho desde o servidor até o cliente. Então, no aplicativo interativo, como voz na internet, existe uma tolerância máxima para esse atraso, de mais ou menos 400 milissegundos. Então, se o pacote chegar com mais de 400 milissegundos de atraso, ele é efetivamente perdido, porque ele não serve mais para nada. Ele chegou depois do tempo que ele deveria ter chegado. Então, são esses dois tipos de perda. Perdas por causa da rede, perdas na rede, ou perdas por causa de atraso, perdas de atraso. Ok? Então, esse problema ele está presente em todas as aplicações multimídia. Todas as aplicações multimídia estão sujeitas a esses dois tipos de perda. Tá? Então, os pacotes precisam chegar a tempo. Eles precisam chegar a tempo para que eles possam ser tocados. Senão, eles vão ser perdidos, efetivamente perdidos. Ok. Porém, aplicações multimídia, como nós falamos aqui na aula passada, toleram bem perdas. Não tem muito problema um pacote se perdido pela aplicação, na rede ou devido ao atraso. O que vai acontecer se um pacote de áudio, se 20 milissegundos de áudio for perdido? Vai dar um ruídozinho lá na sua voz. Não tem problema grave nenhum. Vai influenciar apenas na qualidade da voz. Mas se a perda for pouca, essa qualidade, esse erro, digamos assim, é quase imperceptível para o ouvido humano. E até uns 10% de perda, perder 1 a cada 10 pacotes, por exemplo, não é muito ruim. Os aplicativos, os codificadores conseguem lidar com isso muito bem. Então, você não precisa garantir que 100% dos pacotes cheguem ao cliente, cheguem ao receptor. Ok? Bom, então vamos ver agora, então, técnicas para recuperar as perdas. Quais são as ideias para recuperar as perdas? Basicamente, existem duas ideias. Se um pacote se perdeu, ou ele está muito atrasado, né? Perdeu por causa de falta de espaço, ou perdeu por causa de atraso, eu posso tentar recuperar ele de duas maneiras. Quais são? Uma delas é retransmissão. O receptor vai solicitar um pacote que esteja muito atrasado ao transmissor. O transmissor, ao servidor, enviar novamente esse pacote. Tá? Então, é basicamente retransmitir aquele pacote. Porém, pode ser que não haja tempo suficiente. Em aplicações interativas, como no caso aqui de voz sobre IP, não tem tempo suficiente para você fazer isso. Não tem tempo para o cliente, para o cara que está recebendo, para o computador que está recebendo, o receptor, detectar que esse pacote está muito atrasado, solicitar ao transmissor para retransmitir esse pacote. Tá? Então, nem sempre isso é possível. Aí, com um vídeo armazenado, isso até é possível. Porém, com aplicações interativas, isso não é possível. Então, um pacote pode não ter sido perdido. Eu posso também ter esse problema. Eu vou solicitar uma retransmissão, mas o pacote não foi perdido. Então, o que vai acontecer? Vão chegar 2 cópias do pacote para mim. A original e a que eu solicitei de retransmissão. Tá? Então, apenas o pacote estava atrasado, ele realmente não foi perdido. Okay? Então, isso pode acontecer também. Então, uma ideia para recuperar é retransmissão. Qual é a outra ideia? A outra ideia é você transmitir informação com redundância. O que quer dizer isso? O transmissor vai enviar mais do que o fluxo mínimo necessário para a decodificação do áudio do vídeo. Ele vai incluir, junto com o fluxo, informação redundante, que vai permitir ao cliente, ao receptor, construir um pacote que eventualmente seja perdido, ou que não tenha chegado a tempo. Então, essa ideia de transmissão com redundância
não necessita de retransmissão. Eu não preciso retransmitir nada. Eu vou tentar reconstruir as coisas no lado do cliente, no lado do receptor, conforme elas estão chegando. Porém, existe um possível desperdício de banda. Eu vou transmitir informação redundante que pode ser que não seja utilizada. Por exemplo, se não houver perda, essa informação que eu estou mandando, vai ser totalmente descartada pelo receptor, pelo cliente. Então tem um desperdício aí de recurso. E essa ideia é chamada de Forward Error Correction, ou FEC. Em português, FEC. O que quer dizer isso? Essa ideia de você transmitir alguma coisa com redundância. Então vamos ver agora um esquema simples de FEC. Uma coisa bem simples, como é que nós podemos implementar essa ideia de transmissão com redundância. Ok. Uma ideia é basicamente fazer o ou exclusivo de um grupo de N pacotes. Então você pega o seu fluxo original, os seus pacotes que você ia enviar, e você faz o ou exclusivo de um grupo de N pacotes. Então escolhe N igual a 3 ou 4, faz um ou exclusivo desses N pacotes. Com isso, você constrói um novo pacote, que é o ou exclusivo desse grupo de N. Esse novo pacote é conhecido como a redundância. Esse novo pacote é a redundância. Você tinha N, agora você tem N mais um pacote. Um deles é a redundância. Você então transmite esse N mais um pacote, o N originais mais o redundante, o transmissor, o servidor, envia isso para o receptor ou para o cliente. N mais um pacote. E aí, o receptor vai receber esses pacotes e ele consegue recuperar os N originais se qualquer N desses N mais um chegarem. Então, eu vou enviar N mais um pacote. Se qualquer N chegar, eu consigo recuperar os N. Ok? Então, essa é a ideia. Então, vamos ver um exemplo aqui. Exemplo com N igual a 3. Então, um grupo de 3 pacotes. Então, está aqui o meu fluxo original. Pacote 1, pacote 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os pacotes originais. Então, eu vou agrupá-los em grupo de 3, porque N é igual a 3 aqui no nosso exemplo. Então, eu vou pegar os primeiros 3 pacotes e fazer o ou exclusivo deles, construindo assim um novo pacote, em verdinho aí, denotado pela letra O, de ou exclusivo. E a mesma coisa, pacote 4, 5, 6, faço o ou exclusivo deles, esse segundo grupo de 3 pacotes, e me dá um novo pacote ou exclusivo deles. Ok? E na hora de transmitir, eu vou transmitir o pacote 1, 2, 3 e o ou exclusivo desses 3 pacotes. E depois 4, 5, 6 e o ou exclusivo desses próximos 3 pacotes. Assim sendo, o receptor, o cliente, consegue recuperar o pacote 1, 2 e 3 se qualquer um dos 1, 2, 3 e o ou exclusivo chegarem. Então, se perder o pacote 2, utilizando o pacote 1 e 3 e o ou exclusivo, eu recupero esse pacote 2 perdido. Okay? Essa é a ideia. A redundância pode ser usada para recuperar um dos 3 pacotes do fluxo original, dado que os outros chegaram. Ok? Então, essa é a ideia. Quais são as propriedades desse esquema? Propriedades do FEC. Vamos ver aqui rapidamente. Bom, o atraso de playout, quanto tempo o meu cliente vai ter que esperar, vai ter que ser no mínimo de N mais um pacote. A redundância precisa chegar para que eu possa recuperar um dos meus N pacotes. Tá? Se nenhum pacote se perder, então eu não preciso esperar, eu posso tocar eles conforme eles estão chegando. Porém, se um pacote se perder, eu vou precisar esperar a redundância chegar para recuperar esse pacote que se perdeu. E essa redundância, obviamente, essa pode ser enviada depois dos N pacotes. Eu preciso desses N pacotes para construir a redundância. Ok. Eu vou ter um overhead, ou um acréscimo, um preço desse esquema. Que preço é esse? Bom, eu vou estar enviando um pacote adicional, que é a redundância, a cada N pacotes. Então, esse é o preço que eu pago por esse esquema. Então, existe um trade-off aqui, uma dualidade entre N e algumas propriedades. Vamos ver aqui. Se eu aumentar N, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o número de pacotes que eu faço o exclusivo. Certo? Estou fazendo isso. Bom, se eu fizer isso, eu vou ter um problema, que é um maior atraso de playout. Quando você aumenta N, caso haja uma perda, você vai ter que esperar mais tempo para poder recuperar essa perda. Então, eu estou aumentando o atraso de playout, o que é ruim. Entretanto,
Fazendo isso, eu vou ter menos desperdício de banda. Eu só tenho um pacote redundante a cada N. Se eu aumento o N, eu tenho menos desperdício, menos overhead, o que é bom. Entretanto, por último, quando eu aumento o N, eu vou aumentar a probabilidade de não conseguir recuperar o pacote perdido. Por quê? Porque a probabilidade de perda aumenta. Repare que esse esquema permite apenas que nós recuperemos um pacote nesse grupo de N. Então, se mais de um for perdido, eu não consigo recuperar nada. Nenhum pacote recuperado. Eu só recupero quando exatamente um pacote é perdido. Então, quando eu aumento o N, o que acontece? A chance de 2 pacotes se perderem nesse N vai aumentar. Quando isso acontece, a chance de eu conseguir recuperar vai diminuir. Então, tem essa desvantagem. Com o aumento de N, a probabilidade de recuperar vai diminuir. Ok? Então, esses são os trade-offs, a dualidade aqui com esse esquema. Ok, vamos ver agora uma outra técnica para tentar mascarar o problema de perda de pacote, perda de informação. Ok? Essa técnica é chamada de interleaving. Interleaving quer dizer misturar as ordens, misturar a ordem de informação. É uma técnica utilizada não só aqui em redes, mas em outras áreas da computação, em sistemas operacionais e etc. Tá? Então vamos ver aqui no nosso caso como é que essa técnica se aplica. A ideia é misturar a ordem dos blocos de áudio do fluxo original. Então, se tem um fluxo original de áudio, eu tenho blocos de áudio. E vários blocos de áudio formam um pacote. Então, um pacote de áudio é formado por vários blocos. Qual a ideia do interleaving? É justamente eu misturar a ordem dos blocos. Então, o pacote 1, no fluxo original, vai conter o bloco 1, 2, 3, 4, e o pacote 2 contém os blocos 5, 6, 7, 8, etc. Então, vamos supor aqui que cada pacote contém K blocos, certo? E vamos supor que K é igual a 4, para facilitar a guerra aqui. Cada bloco vai pertencer a diferentes partes do fluxo de áudio. Então, o primeiro bloco corresponde aos primeiros pedacinhos de áudio. O segundo bloco ao segundo pedacinho de áudio, assim sucessivamente. Então, o pacote 1 vai ter 4 blocos de áudio. O pacote 2 tem mais 4 blocos de áudio. Então, tem o fluxo original ilustrado na figura aí. Então, o interleaving, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar a ordem dos blocos. Nós não vamos ter a ordem original. De forma que o primeiro pacote, repara aí na sua figurinha, o primeiro pacote vai ter o bloco 1, 5, 9 e 13. O primeiro pacote vai ter esses blocos lá dentro. E o segundo pacote vai ter os blocos 2, 6, 10 e 14. E assim sucessivamente, conforme ilustrado na figura. Então eu vou transmitir esses pacotes. Pacote 1, pacote 2, pacote 3, etc. e tal. Certo? Quando esses pacotes chegarem no cliente, chegarem lá no receptor, o receptor vai reordenar isso, obviamente. O fluxo precisa ser tocado na mesma ordem que ele foi gravado. Senão você não vai conseguir entender nada. Então o cliente vai reordenar isso e tocar na ordem original. Bom, vamos ver o que acontece agora se um pacote é perdido. Então aqui na figurinha está ilustrado o pacote 3 perdido. Então o pacote 1 chegou, 2 chegou, 3 foi perdido e o 4 chegou. Como é que fica o fluxo nesse caso? O fluxo que o cliente, que o receptor vai decodificar. Como é que ficaria esse fluxo? Está aí ilustrado na figurinha. Repara que o fluxo que o cliente vai reconstruir vai ter uma falha, um bloco falhando a cada conjunto de 4 blocos, conforme ilustrado na figura. E isso vai ser melhor para o ouvido humano. A qualidade do áudio, nesse caso, é superior à qualidade do áudio se esses 4 bloquinhos de áudio fossem perdidos consecutivamente. Então, essa é a ideia de interleaving. Você misturar os blocos para que, caso haja uma perda de pacote, a qualidade seja superior à qualidade original. Porque os blocos estão misturados. Com os blocos misturados, é melhor ter uma falha a cada, digamos aqui, 4 blocos, do que 4 blocos falhados de maneira consecutiva. 4 falhas consecutivas. Ok? Então, essa é a ideia. Então, a perda de pacote
vai espalhar a perda de blocos no fluxo do áudio. Isso vai levar a uma melhor qualidade do áudio. Repare que aqui nós não possuímos redundância. Nós não fizemos nada aqui. Simplesmente mudamos a ordem que nós estamos transmitindo as coisas. Então o overhead aqui é zero. O preço que você paga aqui é zero. Mas a pergunta, é zero mesmo? Que preço que eu pago por esse esquema? Eu não estou introduzindo nada novo, mas vou pagar um preço. Que preço é esse? Bom, o preço é o atraso aqui. Eu vou precisar receber 4 pacotes para conseguir decodificar o primeiro segmento de áudio. Repara que o primeiro segmento de áudio tem um bloco número 10, número 13. Esse bloco número 13 está lá no pacote 4. Então preciso esperar esse bloco chegar para poder decodificar. Ok? Então essa técnica vai aumentar o atraso de playout. Vai aumentar o atraso de playout. Então o preço que eu pago é um aumento do atraso de playout. Eu preciso esperar que a informação chegue para poder reordenar os blocos na ordem correta para conseguir tocar. Ok? Então essa é a ideia de interleaving. Ok. Bom, com isso, vamos fazer um resumo do que nós vimos até agora. Então, multimídia na internet, aplicações de multimídia na internet, como é que elas fazem para lidar com o problema de best effort? Basicamente é um saco de truques. Tem um saco de ideias que vão permitir que os aplicativos funcionem em cima da internet, melhorando a qualidade da sua mídia, do seu áudio, do seu vídeo. Então vamos resumidamente ver que técnicas são essas, que truques são esses. Bom, essas técnicas todas vão ser implementadas na camada de aplicação. O programa no servidor e no cliente, o programa do transmissor, do receptor, vão implementar essas técnicas. Nada é feito pela rede. É tudo na aplicação. Então o Skype ou o MSN que vão implementar essas técnicas. Okay? Então uma delas é a ideia de bufferização. É fazer bufferização do lado do cliente para reduzir os atrasos. Uma outra ideia, que está aqui no vídeo agora, é o uso do protocolo UDP, para evitar o controle de congestionamento. Certo? Então, o controle de congestionamento, o protocolo TCP, ele impõe limitações à taxa. Então, eu posso utilizar o protocolo UDP para não estar sujeito a isso. Então, bufferização do lado do cliente, acabou de falar, apareceu aqui no vídeo agora. Essa bufferização do lado do cliente ajuda a reduzir o atraso da rede. Ajuda a diminuir o jitter e a mascarar o atraso da rede para a aplicação. A ideia de múltiplas codificações da mídia para casar a capacidade do cliente, o canal de acesso com o cliente, à codificação do áudio ou do vídeo. A ideia de o servidor guardar múltiplas cópias do mesmo conteúdo codificados a taxas diferentes. E o cliente pode escolher manualmente, escolher a taxa que ele quer, como no exemplo do Globo.com que a gente falou há pouco tempo atrás, ou até o próprio cliente pode escolher isso dinamicamente. O aplicativo cliente vai decidir se ele quer um ou outro e eventualmente mudar de uma taxa para outra no meio do vídeo, de acordo com as condições da rede. Isso também é possível. Ok. E por último, a ideia de recuperar ou mascarar a perda de pacotes. Nós vimos aqui Forward Error Correction, FEC, uma técnica que constrói uma redundância usando o exclusivo e recupera pacotes sem a necessidade de retransmissão. E vimos também a técnica de interleaving, que é basicamente você mudar os blocos de ordem para mascarar as perdas, para distribuir as perdas de blocos no fluxo do áudio. E retransmissões de pacotes podem ser utilizadas quando possível. Quando o conteúdo é armazenado, eu até tenho tempo hábil para retransmitir um pacote. Quando o conteúdo é ao vivo ou interativo, não tem esse tempo. Não dá tempo de você solicitar uma retransmissão. Então, basicamente, essas são ideias, truques que os aplicativos, hoje em dia, utilizam para lidar com o serviço oferecido na internet, que é esse best effort, que não dá garantia de nada para as aplicações. Então, os aplicativos, eles implementam essas técnicas para mitigar os efeitos da rede. Ok? Bom, com isso, nós concluímos a aula de hoje e até a próxima.